Supremo afasta senador Aécio Neves. Número de prisões na favela da Rocinha aumentam para 21. Prefeito João Dória quer revitalizar centro da cidade. E ainda, Orlando Morando retoma obras em creche no Riacho Grande. Quarta-feira, 27 de setembro de 2017, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Supremo Tribunal Federal afasta senador Aécio Neves. Ministros do Supremo Tribunal Federal negaram no dia de ontem o pedido da Procuradoria-Geral da República para prender o senador Aécio Neves. O placar foi 5-0. Porém, por votação de 3-2, foi determinado o afastamento do mandato do senador e o recolhimento noturno do político na sua casa. A prisão foi negada de forma unânime, pois os ministros não consideraram ter ocorrido flagrante de crime inafiançável, uma das hipóteses previstas na Constituição para prender um parlamentar em exercício do seu mandato antes de ser condenado. Entretanto, na manhã de hoje, Eunice Oliveira, presidente do Senado, deu sinais de que levará a decisão ao Supremo Tribunal Federal, pois o presidente alegou em coletiva que a Constituição não tem previsão de afastamento de senadores durante o mandato. Senadores do PSDB têm esperança de que o plenário do Senado possa reverter a decisão da Justiça. A análise leva em conta que, inclusive, senadores de partidos da oposição, como o PT, por exemplo, não concordam com a decisão do Supremo. E os registros de ocorrências da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro indicam que desde sexta-feira passada, quando começaram as operações conjuntas das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar na Rocinha e em outras regiões do Rio de Janeiro, foram apreendidos 23 fuzis, 8 granadas, 7 bombas de fabricação caseira, mais de 2.500 munições, 3 pistolas e 100 carregadores de armas. Os registros apontaram ainda que, até agora, houve a prisão de 21 pessoas e 3 menores. Além disso, outros 3 criminosos morreram em confronto com os policiais. João Dória, prefeito de São Paulo, pretende iniciar um projeto de revitalização no centro da cidade, com bulevares e 2 linhas turísticas de veículo leve sobre pneus. O projeto ainda precisa ser analisado e aprovado pela Câmara Municipal. O Centro Novo vem sendo analisado por diversas secretarias e possui projetos de criação de polos de economia criativa e verticalização das áreas. Comitiva do consórcio do Grande ABC visita Rio de Janeiro. Confira na reportagem de Guga Mendonça. O consórcio intermunicipal do Grande ABC, representado pelo secretário executivo Fábio Palácio, integrou a comitiva regional organizada pelo Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC, que visitou no último final de semana a Associação das Empresas de Campos Elíseos no Rio de Janeiro. O objetivo da visita oficial foi o de conhecer o Programa de Segurança Social, Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências Locais, implantado há cerca de 19 anos no Rio de Janeiro, pela estratégia de sinergia entre as empresas do polo petroquímico da refinaria de Duque de Caxias. A comunidade local e os integrantes das defesas civis participaram da iniciativa. Além do consórcio, integra uma missão de representantes associados ao COFIP-ABC e de instituições como a Associação Brasileira da Indústria Química, a Casa Militar do Estado de São Paulo, do CIESP, Cubatão, Defesas Civis de Santo André e de São Paulo, 8º Agrupamento do Corpo de Bombeiros, Plano Nacional de Prevenção e Preparação e Respostas Rápidas a Emergências Ambientais com Produtos Químicos e as Secretarias Municipais de Segurança. A entidade cedia amanhã o encontro dos municípios da região Sudeste. E o programa Saúde Fila Zero já conseguiu zerar grande parte da demanda herdada de consultas em Santo André. A fila de espera foi reduzida de 128 para 58 mil pessoas. A expectativa da administração é zerar este número nos próximos 3 meses. Cerca de 28% desse total saiu da fila, pois foi constatada duplicidade no cadastro do usuário. A administração implantou também a inédita pesquisa pós-atendimento dentro do programa.
Os índices de avaliação surpreenderam positivamente a gestão, pois alcançaram 93% de aprovação. E a Prefeitura de São Bernardo retoma a obra em escola no Riacho Grande. A Prefeitura de São Bernardo do Campo acaba de retomar as obras da Escola de Educação Infantil no Riacho Grande. Esta unidade irá beneficiar 216 alunos no período integral, atendendo crianças no berçário infantil 1 e 2. A continuidade da obra só foi possível porque a atual gestão renegociou cerca de 4,2 milhões em dívidas deixada pela antiga administração junto à empresa responsável, a Tume Construções e Empreendimentos. A previsão é que a escola seja concluída em dezembro, habilitando-se a receber matrículas para o próximo ano letivo. Em uma área de 1.745 metros quadrados, o projeto prevê a implantação de 11 salas, uma biblioteca e uma sala multiuso. Além da unidade Riacho Grande e do Jardim Nazaré ainda em construção, também compõe o escopo do projeto as EMEBs Ariano Suassuna, Alzira Martins de Mendonça, no Jardim Silvina, e Manuel de Barros. O investimento total nessas unidades é de 32,1 milhões de reais. As obras retomadas pelo prefeito Orlando Morando foram paralisadas na última gestão. E a Prefeitura de São Bernardo realiza também na próxima sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, o dia D, que é o Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e também dos reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social para a inserção desse público no mercado de trabalho. Realizada no Centro de Trabalho e Renda da cidade, a ação visa colocar empresas que disponibilizam vagas por meio de cotas de inclusão em contato com esse público, gerando, claro, oportunidades de emprego. Entre as vagas estão assistente administrativo, atendente, auxiliar de estoque de limpeza, caixa, recepcionista, entre muitas outras. Para conferir a relação completa, basta acessar o site que aparece agora na sua tela. E o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo aceitou o convite de empresários da cidade para que juntos realizem a festa de 15 anos de 6 meninas, todas moradoras das fundações Criança, Orfanato Pequeno Leão e Aldeias Infantis SOS. Para esse dia tão especial, as debutantes terão direito a escolher decoração do buffet, cardápio, cor do vestido, maquiagem e ainda farão sessão de fotos e, claro, vão chegar na festa em alto estilo de limusine. Agora falamos de São Caetano, onde o município fechou uma parceria para capacitar jovens ao seu primeiro emprego. Na segunda-feira, dia 25, foram abertos cursos do programa Desenhando o Futuro, uma parceria entre Prefeitura de São Caetano e Sindicato das Empresas dos Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias e Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo. O programa tem como objetivo capacitar ao primeiro emprego jovens entre 16 a 18 anos, com curso de departamento pessoal e de escrita fiscal. A primeira turma conta com 65 jovens e os cursos têm duração de 60 horas. Muito bem, e mais informações você encontra no site da Prefeitura de São Caetano, www.saocaetanodosul.sp.gov.br. E a Secretaria de Saúde de São Caetano realizou uma edição do programa Ação Saúde no último sábado, no Centro de Especialidades Médicas Samuel Klein. O objetivo desse programa é agilizar os atendimentos em especialidades e exames na rede pública municipal. Porém, lamentavelmente, muitos munícipes deixaram de comparecer às consultas. A secretaria faz o chamamento via telefone, mas mesmo com a confirmação, boa parte das pessoas ainda falta no dia do atendimento. A Prefeitura orienta que as pessoas avisem caso não possam comparecer, possibilitando assim abrir a vaga para outros pacientes e otimizando a utilização dos médicos contratados para a ocasião. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere nova tática usada por criminosos para invadir condomínios, número de homicídios registra alta no ABC e ainda uma entrevista com o delegado seccional Dr. Hélio Bressan. Então não sai daí porque o J mais ABC volta já. Voltamos e uma nova tática de invasão tem despertado a atenção de autoridades e moradores de um condomínio residencial em São Caetano do Sul.
Com os nomes dos moradores e número de telefone, os criminosos ligam para as portarias se passando pelos próprios condôminos e pedem aos porteiros que liberem a entrada de comparsas como se fossem amigos e familiares dos visitantes. A orientação dada pela polícia é de que o porteiro identifique quem está dentro do veículo e não apenas o veículo, não apenas a placa do carro. Se houver dúvidas, não deve abrir o portão. Agora, uma outra notícia nada boa. Os casos de homicídios registraram alta no ABC. Entenda melhor a seguir. As 7 cidades do Grande ABC apresentaram em todo o primeiro semestre aumento no número de homicídios. E em agosto não foi diferente, pois o delito registrou um crescimento de 14,19%, quando comparado com o mesmo período de 2016. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, o índice de mortes deste tipo saltou de 14 para 16 na região. Com exceção de São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde a quantidade de vítimas teve queda ou ficou estável, as demais cidades da região apresentaram alta em seus indicadores. Com relação a outros delitos, os municípios da região tiveram alta de 7,60% na quantidade de furtos em geral. Em contrapartida, os casos de furto e roubo de veículos registraram queda de 16,89% e 8,23%, respectivamente. O roubo em geral foi outro indicador que registrou queda, com 7,68%. Para que alguns números se mantenham em queda e outros comecem a cair, sua ajuda é essencial. Então não deixem de registrar boletins de ocorrência no caso de roubo e furto e caso presenciem alguma atitude suspeita, dirijam-se para a delegacia mais próxima. E para falar mais sobre essa onda de crimes em nossa região, recebo agora nos estúdios do J+ ABC o delegado seccional do ABC, doutor Hélio Bressan. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição sua e de todo mundo. Muito obrigada, doutor. É um prazer ter você aqui novamente. E vamos comentar um pouquinho sobre esses números que a gente viu nas duas matérias anteriores. Primeiro, acho que a gente talvez facilite para o telespectador, explicando primeiro a diferença entre violência e índice de criminalidade. Eu diria a você o seguinte, que a polícia, ou as polícias como um todo até, conseguem controlar os índices de criminalidade, mas a gente não consegue tomar conta da violência única e exclusivamente com a polícia. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu posso impedir, por exemplo, um aluno de agredir uma professora dentro de uma sala de aula? Quer dizer, a polícia não vai estar fazendo um policiamento lá. Como é que eu posso impedir, se a gente voltar no tempo, um pai de jogar uma criança pela janela? Quer dizer, isso é violência. E nós estamos vivendo uma época de muita violência, lamentavelmente, por conta de que todo mundo hoje se julga com o direito de fazer o que quer. Ou seja, todo mundo tem direito e ninguém tem obrigação. Então fica uma situação bastante complicada, bastante difícil. Você chega ao ponto de, por exemplo, meia dúzia de pessoas param a via Anchieta. Quer dizer, milhares de pessoas têm que passar lá, quer dizer, as coisas estão invertidas. Então, não é possível. A violência é uma coisa que tem que ser controlada a partir, já começando desde a educação que você dá para o seu filho dentro da sua casa. Agora, você ensina seu filho a mentir e depois você não quer que ele minta para você. Você para seu carro em fila dupla para deixar seu filho na escola. Você não pode andar 30 metros. Quer dizer, olha os exemplos que você dá. Então, a violência vem vindo e a corrupção... Porque não pense em corrupção única e exclusivamente com alguém que pegou dinheiro de alguém. Você corrompe a ordem. Se você atravessa fora da faixa de segurança, você está corrompendo a ordem. Se você atravessa quando o farol não está aberto para você, você está corrompendo a ordem. Então, é uma série de coisas, Mariana, que a gente precisa prestar atenção, né, e não jogar única e exclusivamente e achar que a polícia pode resolver todos os problemas. É praticamente impossível. O exemplo começa dentro de casa e entre os membros da sua comunidade. Né, perfeitamente. É o que eu disse, eu estava dizendo assim, você ensina seu filho a mentir. Aí você chega para o seu filho e fala, olha, não vai falar isso para o vovô, viu? Alguma coisa que você não quer. Aí depois, quando a criança vem falar com você, fala a verdade para mim. Como é que você quer que ele fale a verdade para você se você está ensinando ele a mentir? Não é verdade? Quer dizer, é uma situação difícil. Você precisa e deve, né, primeiro, ser sincero,
Educar, nós precisamos, Mariana, desde a mais tenra idade, né, você dá a educação. O ensinamento a escola vai dar. Mas eu também sei entender que com todas as atribulações que existem na vida moderna, os pais vão trabalhar, isso e aquilo, você acaba jogando as crianças para que elas sejam educadas pelos professores que não têm esse tipo de atribuição. Não é para isso que uma criança vai na escola. Então, fica muito difícil e aí você quer relegar. Eu comentava com uma pessoa, né, no tempo que eu era criança, minha mãe dizia para mim, a professora é sua segunda mãe. E se eu chegasse em casa e tivesse qualquer problema, minha mãe não ia na escola para brigar com a professora, ela ia brigar comigo. Agora, hoje o que acontece? Todo mundo quer ir na escola, quer brigar com o professor, sabe? Quando eu vi aquela professora sendo agredida, aquilo me causou uma coisa tão ruim, porque a gente tem que ter... Existe alguma pessoa no mundo mais importante do que um professor? Qualquer um de nós, para chegar aonde a gente chegou, nós passamos num banco escolar, nós tivemos um professor. Esses caras têm que ser idolatrados. Eles deveriam ganhar o melhor salário do mundo. E aí nós vamos fazer o quê? Você quer agredir o cara e depois você acha ruim. Então, é uma situação bastante difícil, entendeu? Agora, revertendo isso para os dias atuais e especificamente aqui para a nossa região, para o ABC, como que estão os índices de criminalidade, doutor? Olha, os índices de criminalidade, que me perdoem, eles estão muito bem controlados. Nós conseguimos reduzir bastante o roubo. O roubo é quando você tem um emprego de violência contra a pessoa. Isso foi bastante reduzido com o trabalho de todas as forças de segurança. A Guarda, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós todos unidos. Aliás, diga-se de passagem, a gente tem uma união realmente excelente aqui. O relacionamento que a gente tem desde o Coronel Faria, com os coronéis comandantes de batalhão, os comandantes de companhia, os delegados titulares, isso é muito bom, inclusive com a Guarda também, com o secretário, com o Sardana, tudo isso aqui tem funcionado, graças a Deus, muito bem. Estou falando especificamente de Santo André, lógico. Mas eu tenho também Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, onde tudo isso também está de uma forma harmônica. Mês passado nós atingimos a meta, sob o ponto de vista de homicídios, e prevenir homicídios, me desculpe, eu tenho 30 anos de delegado. A única maneira que eu entendo que você consegue prevenir o homicídio é quando você prende o homicida. Então você tem que dar o exemplo de que aqui você não pode matar, matou, você vai preso. Nós tivemos um caso aqui, muito recentemente, vocês devem ter noticiado aqui, daquele mendigo que matou os outros 2 moradores de rua. Em 3 dias ele estava preso. Quer dizer, então, se a gente não prende aquele cara, o que acontece? Ele vai continuar matando. Essa é uma verdade. Então, são casos fortuitos. Feminicídio. Como nós vamos prevenir um feminicídio no sentido de que, normalmente, o algoz está dentro da casa da vítima. Né? Então, é uma coisa difícil. Mas, mesmo assim, agosto, nós fechamos todos os índices verde. Nós atingimos todas as metas. Reduziu o furto, reduziu furto e roubo de auto, reduziu os roubos e o homicídio chegou no número igual. Agosto, melhor dizendo, setembro agora, a nossa meta são 10 homicídios e nós estamos com 8. Então, eu acredito que a gente vai conseguir superar e atingir essa meta. E essa integração que o senhor acabou de comentar entre Polícia Civil, Polícia Militar com as guardas municipais, também fruto aí de alguns projetos específicos de cada prefeitura aqui da nossa região, tem ajudado bastante também, Olha, né, delegado? Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou um cara privilegiado. Deus me deu uma sorte muito grande. Eu caí numa cidade, para você ver, Santo André, Mauá, tanto Paulo Serra, o Átila, todos os prefeitos, os 4 prefeitos da região, os 4 têm um empenho muito grande no que diz respeito à segurança pública. Você vê que a gente fez essas operações para sono tranquilo, para parar os pancadões, as batidas. Agora, também não é menos verdade, hoje eu estava comentando com o pessoal, dizendo o seguinte, nós precisamos tomar cuidado, porque nos jardins nós conseguimos praticamente zerar esse tipo de problema, o bairro consegue dormir, está tudo bem. Agora você vai para a periferia, você precisa ter uma visão diferente da periferia. E quando eu falo da periferia, eu falo, a minha visão com eles tem que ser muito mais carinhosa, porque eles não têm exatamente os mesmos meios
que tem o pessoal que tem uma classe mais privilegiada, que pode ir num cinema, que pode ir num teatro, que pode frequentar um outro bar. Aí o sujeito vai lá, o que ele tem? Ele tem uma música para ouvir no final de semana. E aí você vai lá como polícia e fala, não, para isso daí. Quer dizer, a diversão que aquela pessoa que tem menos poder aquisitivo tem é aquela. Então, eu não estou dizendo que ela pode ir lá e fazer o que ela quiser. Né? Tem que ter horário, tem que ter limite de volume, de som, tudo isso tem que ser medido. Mas não é justo que a gente chegue lá também e acabe com tudo. Eu acho que não é por aí. E não é essa a ideia também dos prefeitos, porque conversei com todos eles. E eu, realmente, como eu disse, como privilégio, né, é o privilégio de contar com a administração de pessoas que estão voltadas para fazer efetivamente o bem, para fazer com que as cidades tenham essa evolução e tenham mais segurança. Quer dizer, tem a preocupação social também, né? Nossa, completamente. É o que eu disse, tudo um complexo. Se a gente achar que a polícia vai resolver o problema sozinho, você esquece, não vai. Né? É preciso que... Nós estamos vendo os exemplos aí no Rio de Janeiro, quer dizer, não adianta, você colocou uma unidade de polícia dentro do morro, mas você tem que colocar o resto da infraestrutura. Porque se você deixar que o marginal continue adotando as pessoas, nós estamos mortos, não vai dar certo. Sem dúvida. Agora, falando de uma questão local aqui, pontual, que a gente deu, inclusive no começo dessa semana, a gente mostrou uma reportagem sobre a captura de um carregamento com aproximadamente 130 quilos de maconha no Guarujá, que teria como destino aqui o ABC, foi uma ação da Polícia Civil, inclusive o senhor encabeçou, né? Exatamente. Eu diria para vocês o seguinte, aliás, a seccional de Diadema, a seccional de São Bernardo e a nossa seccional aqui, todos nós temos feito esse trabalho muito bem feito. Até porque, veja bem, o traficante não conhece esse limite geográfico, né? Falar, não, aqui Santo André, lá é Diadema, aqui é isso, aqui é Guarujá, não. E nós já tínhamos feito uma prisão anterior, nesse caso dos 135 quilos de maconha, de 18 quilos de cocaína. Então, isso é uma sequência de investigação e essa investigação ainda está continuando, ela não parou. Né? Eu espero que a gente tenha mais sucesso e consiga fazer mais prisões. Aliás, volto a insistir e quero aproveitar o teu espaço aqui e parabenizar tanto São Bernardo quanto Diadema, que também tem feito grandes prisões de droga e de traficantes que estão indo presos. Agora, doutor, hoje o tráfico, o senhor diria que é o maior problema aqui na nossa região? Ou está entre os principais? Eu diria que o tráfico é o maior problema do país, né? Eu acho que é do país. Eu querer trazer só para a minha região é muito pouco. Então, o tráfico é uma coisa preocupante. Desde o primeiro dia que eu vim para cá, eu me recordo de estar fazendo uma entrevista junto com você e eu te disse que a prioridade, né, se existisse alguma coisa que a gente tinha que tentar acabar, é lógico que é utópico tentar acabar, mas o tráfico tem que ser atacado, a tolerância é menos do que zero, como eu disse. Então, tudo que for esforço que a gente puder fazer para que o tráfico seja aniquilado, a gente vai fazer. Entendeu? Nós temos que defender as famílias, né? As pessoas que precisam do nosso serviço e nós vamos até o fim com isso. Sem dúvida nenhuma. Agora, para a gente finalizar, doutor, gostaria só que o senhor explicasse brevemente para quem nos assiste justamente o papel da Polícia Civil e do delegado em todo esse contexto, porque ainda hoje, parece que algumas pessoas não entendem muito bem até onde vai o poder de uma polícia e de outra e essa separação, né? Na verdade, assim, sob o ponto de vista constitucional, nós temos duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Militar compete o policiamento preventivo e ostensivo, ou seja, é a polícia que tem que estar na rua para que todo mundo veja. Tanto é que você pode observar que os policiais militares quase todos têm o mesmo biotipo, no máximo que eles têm um bigode, né? Já a Polícia Civil não. A Polícia Civil é a polícia investigativa, a polícia judiciária, que age depois que o crime aconteceu para apurar o que de fato houve e levar essa apuração ao Poder Judiciário, para que a pessoa seja efetivamente ou condenada ou absolvida se não foi ela que cometeu aquilo. Então, na verdade, hoje tem uma polêmica grande que é essa história de ciclo completo, das polícias fazer isso, fazer aquilo. Eu vou falar uma coisa que, sob o meu ponto de vista, a gente perde tempo tendo duas polícias. Né? Eu acho que a gente deveria ter uma polícia só. E agora, com o advento da polícia municipal, como né, você está se querendo, tem total apoio meu. Eu acho que a polícia tem que ter uma polícia municipal mesmo. Eu acho que está bom.
pode tirar o nome da guarda, pode pôr polícia, porque eles fazem o trabalho de polícia, né? Eles nos auxiliam. Eu só tenho que agradecer. E a população não quer saber se quem prendeu a polícia civil, militar, a guarda, não quer saber. A população quer o quê? Segurança. O que a população quer é uma coisa simples, Mariana. O cara quer sair na rua, ele quer passear, ele quer dar a mão para o filho dele, ele quer ir no bar, ele quer ir na padaria, aquela senhora quer ir até a feira, sabe? Sem estar preocupada. Quer dizer, você quer sentar numa praça e colocar um laptop ou ficar com o celular na mão e não ter o medo que alguém vai te roubar aquilo. É uma coisa simples. Agora, a gente tem dificuldade, tem bastante dificuldade, não é simples. Nós precisamos de mais gente para trabalhar, a gente precisa de meios. Nós estamos conseguindo, nós estamos fazendo, sabe, como se falava antigamente, das tripas coração. Mas que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua presença aqui mais uma vez. Eu é que agradeço, muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Pode me convidar que eu venho sempre, sim. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, vocês também. Agora nós vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco você confere. Fundação Oswaldo Cruz expande projeto que bloqueia a transmissão de dengue. Confiança do comércio avança e ainda a taxa de desemprego cai. Então não saia daí porque o J mais ABC volta em instantes. Voltamos e você sabia que a Fundação Oswaldo Cruz expandiu o projeto que bloqueia a transmissão de dengue? Pois é, a Fundação criou uma fábrica para a produção semanal de 10 milhões de ovos do mosquito com a bactéria. Essa é uma alternativa natural, segura e autossustentável para controlar a doença. A liberação é feita em campos, onde os mosquitos alterados pela Fundação cruzam com os outros e os ovos gerados nascem com a bactéria, imunizando a população de campo do mosquito. E você sabia que a confiança do comércio avançou 12% em setembro? Veja. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a confiança dos empresários avançou 12% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Com esse aumento, o indicador alcançou 104,8 pontos. Semelhante a um termômetro, quando essa pontuação supera a marca de 100, significa confiança em alta. A percepção dos comerciantes a respeito da própria empresa subiu 28,6%, sendo que o sentimento positivo em relação ao setor cresceu 42,3% na comparação anual. Além disso, 35,4% dos comerciantes consideram o desempenho do setor de comércio em setembro melhor em comparação com o mesmo período do ano passado. Os preparativos para as festas de fim de ano já mostram, na avaliação dos economistas da CNC, impacto positivo no subíndice que mede as intenções de investimento do comércio, com aumento de 0,8% em setembro. Muito bem, os dados indicam ainda que em setembro deste ano, 35% dos comerciantes consideraram o desempenho do comércio melhor do que há um ano. No mesmo período de 2016, o percentual estava em 22,8%. Agora nós vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em alta de 0,84%, cotado a R$ 3,19. Já o euro encerrou em alta de 0,43%, cotado em R$ 3,75. E a Bovespa registrou queda de 0,7%. E a taxa de desemprego nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo passou de 18% em julho para 17,9% em agosto. A queda representa um recuo de 2,2%. Mas mesmo com a queda, as chances de se encontrar um emprego estão abaixo do verificado nos últimos 2 anos. Em agosto de 2016, por exemplo, havia 17% de desempregados. Em 2015, 13,9%. Apesar das empresas terem demitido mais do que contrataram, o desemprego diminuiu porque 102 mil pessoas saíram do mercado de trabalho por motivos diversos. E a terça-feira começou com sol e as temperaturas chegaram aos 32 graus, ao contrário do previsto. Agora nós vamos à temperatura para amanhã.
parece que amanhã o sol volta. No ABC vai ter mínima de 16 e máxima de 24 graus, o sol aparece. Já na capital, mínima de 16, máxima de 26. Litoral, mínima de 19, máxima de 24. E no interior, ali na região de Araraquara e São Carlos, fará mínima de 18 e máxima de 33 graus, o sol aparece entre nuvens. E chegou a terceira edição da Corrida Circuito TV Mais Destaque em São Caetano do Sul. Veja o vídeo a seguir. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV Mais Destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder a terceira prova de corrida de rua do Circuito TV Mais Destaque. 10 e 5 quilômetros. A largada será às 8 da manhã, na Avenida Presidente Kennedy, altura do 2300. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. Isso mesmo, nós reforçamos que para mais informações basta você acessar o site ativo.com. E o J Mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Você também pode ver essas e muitas outras notícias no nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. No programa de hoje você confere: Cássio ignora Palmeiras e aponta São Paulo como o maior rival do Corinthians. Então, uma ótima noite a todos e até amanhã.